Olá, tudo bem? Então, hoje vamos falar de formação de palavras, dos processos de formação das nossas palavras. Mas para que a gente antes tenha a ideia da formação de palavras, a gente precisa pensar nos morfemas. O que são morfemas? São unidades, são elementos mínimos dotados de algum tipo de significação. E é através desses morfemas que a gente vai identificar tudo que a gente tem que foi adicionado nessa palavra ou não. Então, começamos pelo morfema que vai ter sempre, sem ele a gente não tem palavra, que é o radical. Então, é através do radical que a gente identifica a significação básica. Como é que a gente vai identificar esse radical? É aquele pedacinho que vai permanecer igual nas palavras que são cognatas. Palavras cognatas são aquelas que têm a mesma base significativa. Não é o mesmo pedaço só aqui, morte, mortal. Eu tenho o mesmo radical mor, o mesmo pedacinho. Elas são cognatas, elas têm o mesmo radical porque a base significativa é a mesma. Às vezes a gente tem palavras que são parecidas, a gente pode pensar em palavras que são homônimas, por exemplo, que tem a escrita igual, mas que significam coisas diferentes. Então, a gente não tem palavra cognata, porque são radicais diferentes, só escritos da mesma forma. Tá? O que mais além do radical que é importante para a gente pensar nos afixos. O que são afixos? Prefixos ou sufixos. São aqueles pedacinhos que vão, de alguma maneira, trazer uma carga significativa a mais para esse radical. O prefixo, ele sempre traz significação. Ele vai aparecer antes do radical. A gente tem prefixos gregos e prefixos latinos. Não é importante que vocês decorem listagens, tá? Daquilo que é grego, daquilo que é latino, porque a gente não vai trabalhar com essa identificação. O que é importante é que vocês saibam identificar o prefixo e o que ele significa. Isso muitas vezes só pelo sentido da palavra a gente consegue entender. Então aqui, desleal. Eu sei o que é leal e eu sei o que é desleal. Então, automaticamente, eu sei o que significa esse prefixo des. Tá? É por aí o raciocínio. Os sufixos são morfemas que a gente vai colocar no final do radical. Ele é diferente do prefixo, que sempre vai adicionar valor. O sufixo pode adicionar valor, mas a principal função dele é mudar classes gramaticais. Ele transforma palavras. Então, é o caso aqui, ó, sabor. Eu tenho o sabor, que é um substantivo, que seria a palavra inicial, primitiva. E aí eu uso o sufixo oso e faço saboroso. Esse oso aqui é um sufixo formador do adjetivo. Eu transformei o substantivo em um adjetivo. Essa é a função básica dos sufixos. Além desses na verdade, 3 morfemas, né? A gente tem o radical, prefixos e sufixos. A gente tem as desinências, né? A gente tem ainda consoantes e vogais de ligação, vogal temática, só que eu não coloquei aqui para a gente poder focar mais na ideia da formação de palavras. Então, a gente vai ter as desinências, que a gente vai estudar mais para frente, na parte de concordância. O que elas vão fazer? Vão flexionar. A gente tem eu botei aqui só as verbais. Mostram tempo e modo, as número pessoais mostram pessoa e número. E a gente tem as desinências nominais, que vão mostrar gênero e número para a gente, tá? Mas o que importa para agora, né, para esse momento, são os afixos, porque são com eles que a gente vai trabalhar a formação das palavras. Começamos por derivação. A gente tem 2 processos básicos, a derivação e a composição. Na derivação, eu vou ter uma palavra inicial, que é a palavra primitiva, eu botei aqui ferro, e a partir dela eu coloco o sufixo, ferreiro, ferrugem, ou prefixo enferrujar, ou eu boto os 2, tá? Então, eu tenho uma primitiva e vou formar outras. Isso aqui seria o básico. A gente vai ver que tem outros processos que a gente nem acrescenta nada, mas a gente precisa modificar a palavra de alguma forma. Uma palavra só, que é a primitiva, que é a inicial. Primeiro processo de derivação é a derivação prefixal ou prefixação. O que vai acontecer? Se é prefixal, eu boto prefixo. Simples assim. Na derivação sufixal, o que vai acontecer? Boto sufixo. Simples também. E quando eu tenho derivação prefixal e sufixal,
eu vou botar os dois ao mesmo tempo. Só que aqui agora a gente tem que tomar cuidado. A gente tem dois processos que são parecidos. Prefixal e sufixal e parasintético, tá vendo? Então, nesses dois processos, o que vocês têm que focar? Nesse desmembramento aqui. Palavra primitiva, palavra derivada. Quando eu penso em deslealdade, eu tenho como pensar em desleal e lealdade. São duas palavras isoladas, elas existem. Quando eu consigo fazer esse desmembramento, nem que seja só de uma, é derivação prefixal e sufixal. Na derivação parasintética, eu não consigo desmembrar nenhuma das duas. Tá vendo? Pobre é primitiva, aí eu faço empobrecer. E empobrecer não existe em pobre, que a gente tem que pegar aqui só o radical, e o radical é pobre, e nem empobrecer, tá? Como eu não tenho nenhuma das duas, ou não é possível desmembrar, aí é que eu tenho derivação parasintética. Próxima derivação é regressiva. O que vai acontecer? O nome está dizendo, ó, regressiva. A gente vai diminuir a palavra. Então, normalmente, o que a gente tem? A gente vai ter, legal quando a gente está gravando aula que o telefone toca, né? A gente vai ter uma base, verbo, né? Normalmente verbo, e desse verbo a gente vai formar um substantivo. Esse substantivo acontece por diminuição. Por isso, ó, regressiva, é por regressão. Então, eu tenho beijar, de beijar eu faço beijo. Aí eu tenho a derivação regressiva. Vou ter aqui outros verbos. Procurar, procura, empatar, empate, fugir, fuga. Agora, observação, nem tudo que tem essa relação verbo-substantivo é derivação regressiva. Isso só vai acontecer quando os substantivos lembrarem para a gente a ideia da ação verbal. Se eu falo prego, pregar, prego, eu lembro do elemento, do objeto. Então, significa que prego é a palavra primitiva e pregar é que é a palavra derivada. Aí a derivação é sufixal. Tá? Isso é importante, que nem toda relação vai ser de derivação regressiva. Derivação imprópria ou conversão. Na apostila de vocês está como conversão. Isso aqui é uma derivação imprópria. O que acontece aqui? A gente não muda a escrita. A palavra ela permanece escrita do mesmo jeito. Nem para mais, nem para menos. O que a gente vai mudar é a classe gramatical. Aquilo que era substantivo vai passar a ser substantivo. Aquilo que era, sei lá, um adjetivo passa a substantivo e assim vai. Então, ó, precisamos olhar o outro com mais sabedoria. Esse precisamos olhar é verbo. Inicialmente, lá no dicionário, é verbo. Quando eu digo seu olhar era encantador, eu transformei o verbo em um substantivo. Isso é que é conversão ou derivação imprópria. É essa mudança de verbo para substantivo. Tá? Ou de substantivo para adjetivo, ou de adjetivo para substantivo. Não importa, é mudar a classe gramatical. Dessa forma, a gente termina as derivações. Então, vamos para o próximo processo, que é a composição. A composição ele é mais fácil. O que a gente vai ver na composição? Só dois. A gente só tem dois tipos. Ou eu vou compor, para compor o primeiro, para compor uma palavra, eu preciso de várias outras. Então, aqui, botei duas. Ponta, radical pé. Juntei os dois para ter a palavra pontapé. Tá? Então, a composição vai trabalhar com a junção de radicais. A gente precisa de quantidade agora. E essa junção acontece por justa posição, passa tempo. Então, não houve alteração em nenhuma delas. Quando não há alteração, justa posição. Quando há algum tipo de alteração, aí eu vou dizer que é uma composição por aglutinação. Então, plano, alto, eu faço planalto. Então, aqui o O precisou sair. Algumas palavras recebem uma mudança drástica. Não importa se ela é drástica ou se ela é sutil. Mudou, é aglutinação. A composição é tranquila porque só são esses dois. Agora, a gente tem outros processos. Que outros processos são esses? Eu botei aqui, ó, abreviação. Nós temos abreviaturas. A gente abrevia alguns termos para economizar na escrita. Por exemplo, quando a gente coloca lá na conversa do WhatsApp, VC.
Só que você bota VC, mas ninguém lê VC, automaticamente você lê você. Isso é abreviar para economizar espaço. A abreviação processo é a diminuição da palavra na sua utilização do dia a dia, normalmente. Então, por exemplo, ninguém escreve moto e lê motocicleta. Você escreve e você lê moto. Isso é que é a abreviação, tá? É essa redução da palavra e na sua utilização sempre. A reduplicação, ela vai estar inserida em outros processos. Então, a gente tem na reduplicação, por exemplo, ó, no tic-tac. Tic-tac é uma onomatopeia, tá? Então, cuidado. Tanto eu posso dizer que isso aqui é uma reduplicação, porque eu estou duplicando a palavra, né, o radical inicial, ou eu tenho uma onomatopeia. Em algumas gramáticas cai mais como onomatopeia até do que essa coisa da reduplicação. Então, para onomatopeias e para palavras que indicam essa afetividade, mamãe, papai, bebê, tá? E para a gente terminar a sigla, acabou ficando tudo com aqui, letra minúscula, na hora de formatar nesse não sei o que eu arranjei, que eu cliquei que ficou minúsculo, mas é tudo maiúscula, tá, gente? Então, o que é a sigla? É aquela escrita de nomes de organizações, de indústrias, nomes que são muito compridos, e aí para diminuir criam-se as siglas para que a gente tenha uma facilidade até de gravar os nomes, né? Para ficar mais fácil mesmo essa percepção. Tá? Então, esses são os processos. A gente tem também um que se chama hibridismo, mas na apostila não tem. O que é o hibridismo? É a mistura de morfemas, na verdade, de línguas diferentes. Então, quando eu junto um prefixo grego com um radical latino, quando eu junto português com inglês, isso é hibridismo. Aí a gente precisa de um conhecimento muito maior, muito mais amplo da língua para poder reconhecer quando uma palavra é híbrida ou não. Tá? E aí a gente vai vendo nos exercícios. Espero que tenham entendido, que não tenha ficado dúvida. Beijo e até a próxima!